Mas assim, então, você acha que entre a sua geração e a minha geração, qual que é a diferença que você enxerga na construção do destino, na construção do futuro? Você acha que a sua geração sabia melhor construir o futuro do país, o futuro das próprias vidas, do que essa geração? Ou você acha que era só diferente? Que ponto Eu, você acha que eu, eu está? acho assim, a minha geração e a geração antes da minha, elas tinham um sonho pessoal, um sonho de que se você se esforçasse, se você lutasse, se você estudasse, se você se unisse, se agregasse com outras pessoas, tivesse um objetivo comum, as coisas iam mudar. E o que empurrava a gente, o que movia a gente a agir era o sonho, era a esperança. E na geração, na sua geração, nas outras gerações, eu vejo que tem uma falta de esperança, uma falta de meta coletiva. É assim, eu me dou bem, ótimo, o outro, dane-se. Se eu conseguir alguma coisa é porque eu me esforcei, eu tenho mérito, mas individualmente, e não pensa no geral. Então é uma geração desesperançosa, sem sonho, sem projeto. Ou com projeto, quando você vê um projeto muito raso, muito medíocre, que não visa a melhoria não estou falando nem do país, eu estou falando da comunidade, da família. É uma geração que não, tanto faz como tanto fez, não tem muito sonho. Aí fica ali em casa, atrás, né, escrevendo, ou jogando, ou rolando lá o dedo Nas redes sociais? nas redes sociais e não interage, não muda nada, não fica atrás de um computador e acha que está tendo muita conexão com todo mundo e não está tendo a conexão real. É uma conexão. Eu não sei até onde isso não é. Eu acho realmente que isso é cômodo para quem não quer que as coisas mudem, para as estruturas maiores. Porque te dá a falsa sensação de que você tem liberdade de expressão, que você está se manifestando, mas você não sai do lugar, porque você está se manifestando na sua casa, o outro está se manifestando na casa dele e nada acontece, porque fica só naquilo ali, no blá blá blá, na palavra, na teoria, a prática que é bom. Você realmente acha que a coletividade assim está mais destruída nessa geração? Totalmente, eu acho. Você tem a falsa sensação de que você está na coletividade porque você está num grupo com não sei quantas pessoas. É um monte de ilhas que vão continuar sendo ilhas. E o negócio só funciona quando a gente se une, quando é concreto. Então, para as estruturas, eu acho que assim, vocês acham que estão fazendo alguma coisa. Então vocês se acomodam porque vocês estão fazendo alguma coisa, né? E só que para a estrutura mudar, isso está tranquilo para quem manda na estrutura, porque vai ficar todo mundo em casa, ninguém vai se unir, ninguém vai incomodar. Porque o que incomoda você estar num computador e colocar a sua ideia, e aquela pessoa que está oprimindo, que está manipulando, ou que está fazendo que ela vai lá e desliga o computador e não ouve. A partir do momento que você está na rua, que se você se junta com as outras pessoas, você se junta em movimentos, você se junta em instituições, sindicato, movimento, comunidade, você vai agregando, aquilo incomoda, porque não vai ficar só, não está escondido dentro de casa atrás de um computador, está na rua, vai fazer volume, vai chamar atenção, vai até acordando outras pessoas que não vão olhar no computador, que estão ali no dia a dia, mas que vão ver aquelas pessoas falando e se unindo, e aí vai falar, tem razão ou não tem razão, mas você está mostrando. E você só faz isso por alguma coisa coletiva.
Por exemplo, você vai sair para a rua e vai agregar alguma coisa para conseguir alguma coisa individual? Não vai. Você vai ficar lá na sua, tentar sozinho. E essa vontade de lutar e de acreditar e de sonhar por alguma coisa coletiva, isso a minha geração tinha demais. E a geração, as outras, a que vinha antes. E eu não vejo isso na geração de vocês. Mas o que você julga que foi o sonho coletivo da sua geração, então? E você acha que vocês alcançaram esse sonho coletivo? A gente alcançou uma boa parte dele, da liberdade de ter uma democracia, da liberdade de sair daqueles costumes que tô falando nem de política, eu tô falando dos costumes assim. A mulher foi feita para ser educada, estudar um pouco, não precisava ir para a universidade, e a meta era casar, ter filhos e pronto. E era um escândalo a mulher que não fazia isso, ou porque não queria, ou porque tinha tido adversidades no relacionamento e tinha sido abandonada, bababá. Era um escândalo, ela era rechaçada, ela não podia estudar. Muitas pessoas falam, não, a minha filha não precisa estudar além do normal, porque para casar e ter filho não precisa estudar. Ou não pode, essa conversa ainda tem gente que fala, a mulher não pode ganhar mais que o homem, a mulher não pode jogar futebol, né? A mulher não pode, a menina não pode jogar biloca na rua, bolinha de gude. Aqueles costumes todos que já era estereotipado e que a minha geração conseguiu sair disso. Aí eu vejo que a geração de vocês, muitas jovens hoje em dia estão voltando para isso. Estão voltando para... tipo assim, muitas mulheres lutaram pelo direito de votar aqui no Brasil. Uhum. E eu vejo que muitas mulheres mais jovens agora não querem votar, não estão nem aí. Então eu vejo que a geração de vocês, eu acho que perdeu na parte da cidadania, perdeu na parte da coletividade, perdeu na parte dos sonhos, perdeu na parte... Eu acho que a geração de vocês, ela tem duas coisas que ou ficaram muito cínicos no sentido de levar tudo com acidez, ou ficaram indiferentes, sabe? Não tô nem aí para isso. Não tô nem aí, o que eu quero é ficar no meu computador, o que eu quero é ficar jogando, o que eu quero é ficar dentro do meu quarto. Tanto é que tem uma estatística que fala que essa geração de vocês, essa geração mais nova agora, tem esses nomes engraçados que o pessoal fala, millennials, Mas de qual ano mais ou menos, assim, que aí dá pra saber qual que é? Tipo do início de 2000. Tá, então é a geração Z, é a minha geração. Eles falam assim, tem estatística que fala que vai ser a primeira geração que vai ter um retrocesso, porque as gerações eram assim, tinha os pais e os filhos progrediam mais que os pais. Em questão financeira, em questão de... E mesmo nessas coisas, né? De padrão de vida. Podia ter um mínimo de progresso, mas tinha. Sim. E a geração de vocês é a primeira que os filhos não vão progredir, eles não vão ser mais do que os pais, alcançar o degrau a mais na escala assim, de vida, de bem-estar do que os pais. Vai ou ficar igual ou retroceder. Mas na sua opinião, assim, não tem volta para uma coisa assim? Tá indo para um caminho que é como se estivesse indo para a beira do abismo? Mas é isso que eu falo assim, se você tem aquele lance assim, tipo, que a gente estava falando, se você eu sou brasileiro, não desisto nunca. Que tem os dois lances pode ser burrice e pode ser sonho, continuar e tal. Mas
é movido pela esperança. Você tem esperança de que você vai melhorar, você tem esperança que você não desiste e vai continuar. Então, né? Agora, a geração de vocês me parece uma geração sem esperança. Então, é mais fácil você tendo alguma coisa, você, mesmo que esteja meio desequilibrado, você equilibrar, você pedir sabedoria, você conseguir sabedoria, você ter discernimento, pensar direito, aí você corrige a rota, dá esperança. Agora, se você não tem, como que você vai corrigir a rota do que você não tem? Então é mais difícil mudar. Porque aí vão ser duas mudanças. Você primeiro vai ter que lutar para ter a esperança, para mudar esse padrão de pensamento, e depois você vai ter que ficar atento para ver se a sua esperança está sendo direcionada para perseverança ou se ela está sendo direcionada para teimosia e para birra. Porque é muito próximo. Entendi. A então, perseverança isso e a seria tenacidade. aí que seria o retrocesso, então. Eu acho. Que é volta para a mesma discussão que provavelmente a sua geração teve ou a geração passada. De construir essa esperança coletiva, de que poderia mudar o país e tudo mais, e tem toda essa questão da perseverança na coisa certa ou da teimosia. Exatamente, então. Porque na minha geração também tinha gente que ficava resignada, que não estava nem aí, que não queria se... Mas essas pessoas eram exceção, não era a regra. Entendi. A regra era a gente tinha isso, né? Eu estudava, batalhar para ter as coisas, para conseguir, não só para mim, mas para uma coletividade. Então tinha os objetivos pessoais, mas tinha os objetivos coletivos. E quando você se engaja, quando você se une, não é pelo objetivo pessoal, é pelo objetivo coletivo. Então, a gente tinha objetivo coletivo, tinha objetivo pessoal. Hoje em dia eu vejo que a sua geração, se bobear, não tem nenhum objetivo. Tá ali só para respirar. Aí acorda, vai para o computador, fica no jogo, não lê, não se informa, não sai do quarto, não se une com as outras pessoas de olho no olho, na vida real, carne e osso. E tem a sensação de que está fazendo alguma coisa porque está no computador falando, mas não faz nada. Eu concordo que possa parecer uma ilusão, mas eu acho que eu discordo assim, ó. A minha geração, na minha visão, tem objetivos. E eu acho que tem pontos positivos que vieram das outras gerações para nós. Principalmente porque a minha geração, né, a geração Z, foi a que começou a crescer com o desenvolvimento da internet e da tecnologia, a explosão, né, de todo o potencial que a tecnologia pode oferecer. Então, por exemplo, eu acredito que hoje o potencial de você explorar assuntos relevantes é muito maior, assim como o potencial de explorar assuntos irrelevantes. Então, assim, eu acredito sim que na minha geração que tenha nascido essa questão que a gente estava falando agora há pouco da militância de sofá, ou daquela coisa assim que não faz nada, que fica só sentado reclamando, ou só sentado criando, conjecturando sobre a sociedade e não vivendo no mundo real. Mas eu acho também que foi a geração que suscitou muitas das discussões importantes. Por exemplo, foi por agora que foi suscitada de novo aquela discussão das condições de trabalho, de como que deve ser a carga de trabalho, de como que as pessoas devem lidar com a jornada de trabalho, sabe? Hoje tem uma massa de demissão muito grande da minha geração, muitos patrões falando que, né, que quando empregam pessoas da minha geração, eles não querem trabalhar, ou ficam reclamando, ficam de corpo mole, ou não sabem agir, não sabem interagir. E para algumas coisas eu entendo, mas a discussão levantada é muito interessante. Porque a jornada de trabalho não é para ser tão abusiva quanto era na sua geração, sabe? E que se estendeu até um pouquinho depois. Essa questão de ser jornadas muito extensas de trabalho, ou uma pressão muito grande psicológica. Eu acho sim que tem
uma diferença, tem inclusive uma diferença de resiliência mental da minha geração, mas essa discussão é muito importante. Talvez se fosse dada a devida seriedade e realmente, aí eu acho que o papel do coletivismo seria importante, de você não pensar só no seu eu, seria muito interessante para fazer essas discussões virarem realidade, sabe? Porque, por exemplo, ir para além da escala 6 por 1, né, que foi aquela discussão de sair de uma escala 6 por 1 para pelo menos uma escala mais normal, mais humana, que é a 5 por 2. Mas, sabe, futuramente discutir, eu acho que na realidade do Brasil não vai caber uma realidade de 4 por 3, não pelo menos para a maioria dos empregos. Mas é uma discussão muito interessante que foi suscitada agora. Também teve toda aquela movimentação das pautas progressistas também, esses últimos anos. Então, discussões muito interessantes sobre racismo, sobre homofobia, sobre, por exemplo, tinha na verdade é a LGBTQIA+, fobia, né, que tem, e toda essa questão também por exemplo, da popularização, de uma certa forma, de você falar sobre transtornos mentais, que era uma coisa que não se falava antes também, pelo menos não no mesmo nível. Então, eu acho que tem muitos potenciais assuntos que, poxa, são muito interessantes da minha geração. E eu defendo que é uma geração com muito potencial. Agora, eu concordo com você, é uma geração muito individualista, muito. É uma geração que dificilmente você vai ver uma manifestação. E quando você vê uma manifestação, é difícil também você ver um foco, entendeu? Esse é o foco desse coletivo. Não. As pessoas vão se dividindo em pequenas bolhas que focam coisas mais e mais nichadas, sabe? E acabam se esquecendo do total. Então, dentro das pautas progressistas, tem gente que vai falar sobre a jornada de trabalho mais humana. E aí você vai nichando, que vai falar sobre a LGBTQIA+, fobia. Aí você vai nichando mais, que vai chegando num ponto que vai chegar naquele militante do sofá, ou naquela pessoa que realmente não age e que só sabe discutir, ou em maior parte vai discutir coisas que talvez não tenham tanta urgência assim, sabe? Claro, tem toda a sua importância, por exemplo, de falar de pronomes, falar de inclusão das pessoas, mas tem outras pautas também a serem discutidas, que talvez exija esse esforço coletivo mais do que a pauta de pronomes agora. Então, assim, eu enxergo na minha geração esses problemas também. Questão da individualidade extrema, da falta de foco, então não conseguir focar nas coisas. Às vezes também dessa falta de experiência com a realidade, ou de fuga mesmo, sabe? Não querer viver a realidade hoje do jeito que ela é. Não é que as pessoas não querem mudar, é que elas não querem ter que passar pelo enfrentamento, é isso que eu enxergo, né? Passar por esse enfrentamento da realidade para mudar as coisas. Porque eu imagino que passar por uma realidade, por exemplo, que foi a sua geração, passar por uma realidade de ditadura para mudar para uma república, muito difícil, sabe? Porque democracia, né? Sim. É muito difícil você fazer essa mudança. Porque exige, além de exigir a parte coletiva, você estava contra toda a força do Estado, por exemplo. Você estava contra toda a força do Exército. Você estava contra um controle muito grande das mídias, um veículo midiático monopolizado. Então você não tinha como espalhar essa notícia normalmente, sabe? A não ser pela união nas ruas, a não ser pelo contato. Hoje a gente tem essa possibilidade de dialogar com as pessoas mais, de divulgar mais ideias, só que a mesma difusão que pode ajudar a construir mais ideias, que eu acho que é essa potencialidade da geração, é a mesma difusão que está levando a gente para o buraco. Porque você não sabe em quem você confia. E você não sabe, na verdade, muito como você vai mudar o país, digamos assim.
E tá chegando assim, essa geração está começando a assumir os postos de trabalho, mas muito devagar ainda. Mas como que eles estão... Eu penso assim, ó, quando eu saio, que eu vejo esses entregadores, trabalhadores de aplicativo, entregador de aplicativo e tudo, eu vejo que eles não estão muito aí, sabe? Tipo, você falou dessa coisa 6x1, né? Da carga de trabalho 6x1 e tal. Eles não estão nem aí com isso. Eles acham que eles são empreendedores, que eles trabalham para eles. Então, eles não querem se associar em grupos daqueles entregadores de aplicativo para lutar, porque eles acham que não precisa, cada um por si. E eles falam, não, tá ótimo, eu faço o meu horário, eu ganho meu dinheiro. E eles não se tocam, é muita precarização. Então, quem está batalhando por esse lance, quem começou essa discussão do 6x1, da jornada de trabalho, do projeto, foram parlamentares mais velhos e progressistas. Porque isso não surgiu nos jovens, está alastrando. Mas os jovens, eles não querem ser contratados ou ter carteira, esses que eu estou falando, esses mais precarizados. Colocaram na cabeça deles que se eles batalharem, eles vão conseguir sozinhos, por mérito deles. E aí isso é uma manipulação muito grande e que interessa para os que comandam o sistema e pelos mais ricos. Você convencer a pessoa de que o outro que está na mesma situação dela é o inimigo, é o competidor e que você não tem que se aliar com ele. Então eles pulverizam as comunidades, as estruturas, os movimentos, os sindicatos e eles colocam em você que você sozinho vai conseguir. E aí, quem está lutando por diminuição, né, por uma mudança nesse padrão 6x1, 5x2, não sei o quê, não são os jovens esses que são a força de trabalho. Eles estão totalmente alienados. E eu vejo porque eu passo, às vezes tem um monte deles sentado no chão, porque eles não têm nem lugar para ficar, eles ficam sentados no chão com o celular, assim, sem se comunicar ali, prestes, esperando um chamado da entrega, sem condição, sem o mínimo. E isso que eu falo que a coletividade ajudava, porque quando eu comecei meu trabalho, um dos primeiros procedimentos que eu fiz e que a gente tinha essa noção de que sozinho você não consegue, então eu me sindicalizei. Eu participava dos coletivos, das discussões, mesmo espiritualmente, na igreja, a gente se juntava em comunidades para tentar mudar alguma coisa. Hoje eu vejo que está todo mundo, assim, cada um por si e Deus contra todos, é o que funciona. Então eu vejo que a sua geração é meio alienada nessa parte. Ou é aquilo que eu te falei, ou é totalmente cínica em relação às coisas, não vai mudar nada e não tô nem aí, ou então ela tem essa sensação de que ela ficar falando trancada em casa, ela já fez a parte dela. Não vai, não interage, não tá olho no olho, tem a falsa sensação de que tem muitos amigos, porque tem não sei quantos na rede social e não tem nada. Não tem estrutura, não tem sonho, não tem amigo, não tem esperança. Não tem. Eu não acho que não tenha sonho, entendeu? Eu acho que fica mais difícil a gente se adaptar para o mundo atualmente para saber como lutar pelas coisas. Porque, de um lado, eu mantenho a minha posição, sabe? De um lado, eu acho que tem muito potencial essa geração. E eu acho, assim, que muitas discussões são suscitadas pela geração atual. Tudo bem, a questão da escala 6x1, realmente é bem provável que quem tenha dado a pauta seja um parlamentar mais velho, até porque não tem tantos parlamentares
né, progressistas, Sim. representantes mais novos, né? Mas assim, eu ainda acho que a minha geração briga pelas coisas. Eu acho que eu concordo que tem esse projeto de pulverizar, de diminuir a força do coletivo, mas eu não acho que tá todo mundo parado, sabe? Tem uma angústia geral. Eu sinto que a minha geração tem uma angústia geral com o jeito que está hoje, com o jeito que as coisas estão, mas eu não acho que isso vai levar para uma conformidade. Eu acho que isso a longo prazo vai levar para sabe, um inconformismo, ver que a situação não tá legal, sabe? Porque até a geração do Thiago ali, por volta dos 30 e poucos anos. Assim, essa geração dele também não é como se tivesse assumido todos os postos de trabalho já, não é como se fosse uma força produtiva. Então, assim, tem essas duas gerações que estão já há muito tempo tentando abrir um espaço, tentando, né, se adaptar. Só que eu acho que sabe? Vai vir algum tipo de mudança. Mas eu não sei se vai vir nos mesmos moldes que foi na sua geração, por exemplo. Eu concordo da força do impacto do coletivo, mas eu acho que não vai ser, talvez, não seja a mesma coisa que foi na sua geração, de se manifestar na rua e que isso vai fazer o barulho suficiente. Mas esse que é o caminho. Vocês, é como se, por exemplo, hoje vocês têm as redes sociais, aí vocês escrevem lá. A gente tinha os nossos diários. Então a gente escrevia e tal. Mas se você não faz isso virar coisa concreta, não vai mudar nada para ninguém. Então você ficar só colocando na internet, e não partir para o passo 2, não vai mudar nada. E eu vejo que a geração de vocês é isso aí. Porque não tem nenhum problema. Realmente tem muita perspectiva de você dialogar, de você levantar assuntos, de você não sei o quê. Isso é ótimo, isso é muito bom. Eu penso que se a minha geração tivesse tido esse instrumento, ia ser muito mais eficiente, porque tinha a parte da esperança, a parte de pensar no coletivo, de entender a força do coletivo. Hoje em dia, os trabalhadores da sua geração não querem fazer parte de sindicato, não querem ter coletivo, não querem porque eu vou pagar para eles. Não tem uma visão mais ampla. A nossa geração que ampliou, que lutou para ampliar os pensamentos e ter mais autonomia. A geração de vocês pegou eu percebo, que pega toda a autonomia e reduz. Não quer sair, não quer lutar, não quer ter o coletivo, não quer ter dor de cabeça, não quer se expor, não tem resistência. Porque não tem resistência porque não faz. Você só tem as coisas quando você põe em prática. E não vai ter resistência nunca, porque ficou na teoria. Ou às vezes não tem nem a teoria, não quer mesmo. Tem lá uma infinidade de conteúdos e de aprendizagens que estão nas redes, e o que eles procuram? Jogos, assuntos aleatórios ou sei lá. Eu acho estranho, eu realmente acho estranho. Acho pobre mesmo, em termos de pensamento. Olha, eu acho de novo que tem as suas distrações, mas não é tão assim também. Eu acho que, assim, com certeza precisa ter algum tipo de adaptação. Mas, por exemplo, trabalhando com a realidade que a gente tem hoje, a internet já faz parte da realidade, por exemplo. E não fazia. Positiva, eu positiva. Gosto da internet. Só que eu não vejo, por exemplo, eu vejo que precisa ter alguma coisa entre a internet e a realidade, só que eu não consigo ver desvencilhado, sabe? Eu não acho que a única solução seja todo mundo sair da internet para as ruas. Não, sabe? Mesmo porque isso não vai acontecer. Não vai. Tem algumas coisas que não tem retrocesso. Mas o que eu vejo é assim,
essa união poderia existir. Eu vejo assim, eu particularmente, eu também gosto de me manifestar nas redes, mas como eu tenho essa outra vivência, eu junto as duas coisas e o resultado é bom, que você começa ali no seu quarto, no seu computador, nas suas redes sociais e vai para a rua, e vai para a concretude, e vai para o sindicato, e vai para os movimentos. Agora, a geração de vocês tem isso tudo, mas não quer o outro, não procura o outro. Então, assim, em termos de equilíbrio, de ganho, sinceramente falando, eu me sinto privilegiada, porque eu tive a parte a minha geração, teve a parte da luta dos sindicatos, da consciência de trabalho, da luta por melhores condições, da luta por mais flexibilidade nos costumes, e ainda pegou a internet. Então, potencializou muito. Eu vejo pessoas de 68, 70 e tantos anos usando a internet para difundir aquele sonho que a gente tinha e que a gente ainda tem, aquela forma. Então, ampliou. A gente não deixou a coletividade e os movimentos de lado, a gente ampliou. A geração de vocês já nasceu tendo a possibilidade da internet, de divulgar e tudo, mas não foi atrás de buscar coletividade. Então, em termos de mas você não consegue nem enxergar uma mudança, assim, uma portabilidade dessa questão toda da coletividade pelos sindicatos e tudo mais para um modelo atual? Uma coisa mais mista com a internet, a realidade, assim? Não vejo. E pelo contrário, vejo com muita tristeza um retrocesso. Retrocesso nesse lance dos trabalhadores, eles acharem que o que é precarização e exploração é mérito, é bom para eles porque eles viraram empreendedores. Então, eles não percebem que não ter direitos sociais, não ter direitos previdenciários, não ter serviço formalizado é uma desvantagem. Eles acham que é uma vantagem. Então, eles estão... Teve um retrocesso aí, então teve um comodismo, né? Só penso em mim, no meu umbigo e tal, e vou me dar bem, o resto que se lasque, né? Por isso que eu não vou pagar sindicato, por isso que eu não vou pagar taxa, por isso que eu não vou... É um retrocesso. E o outro retrocesso que eu vejo é espiritualmente falando, em parte da religião. O que nós lutamos para conseguir abertura em algumas coisas da religião, tipo ter direito se o casamento não deu certo, a se divorciar, ter direito a trabalhar fora, ter direito à igualdade do trabalho dentro de casa, a mulher não ser só aquela que serve, o homem só aquele que vai, que trabalha, que não sei o quê. Isso tudo a gente conquistou. E hoje em dia eu vejo um retrocesso. As jovens, vou nas igrejas, as meninas totalmente conservadoras, tem umas até que usam véus, saiona, roupa, cabelão, não pode trabalhar fora, adota aquele discurso que a mulher é inferior, que o homem é o cabeça. Eu vejo que houve um retrocesso no trabalho, houve um retrocesso na igreja, nos costumes, houve um retrocesso na parte de sonhos coletivos, houve um retrocesso. E eu fico muito triste, porque eu lembro de como era na mesma idade que eu vejo essas meninas e esses rapazes. Sinceramente falando, eu me sinto mais jovem no sentido de sonhos, de luta, de esperança do que eles. Eu acho que eles parecem uns velhinhos cheios de costumes. Tem que usar véu, tem que usar saiona, tem que ser, sabe? Perderam o brilho da coisa, de lutar, de esperar, de melhorar. É isso que eu vejo. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Porque é essa geração aí de vocês e dos outros que vão levar as coisas adiante.
os da minha geração ou antes da minha geração que lutavam, que conseguiram tantas melhoras, já estão chegando na hora de ir embora e não vai ter ninguém para assumir. E que destino que você espera dessa geração? Até pelo fato de ter sonhos, de ter esperança, eu penso assim, que vai chegar até o fundo do poço. E aí alguém vai entender, vai abrir os olhos e entender que não é empreendedorismo você ficar sem direitos, que não é liberdade religiosa você ser manipulada para ter aquele modelo de 500 mil, 2.000 anos atrás, a mulherzinha quietinha dentro de casa e o rapazinho machista dando conta de tudo e ela submissa e ele é a cabeça e tal. Eu penso que alguém, quando chegar no fundo do poço, vai ver até pelas burradas que fez, pelo resultado, pelo sofrimento todo, que não era por aí e vai acordar. Mas eu acho que todo retrocesso é uma tristeza, porque é como se você galgou vários degraus de uma escada e tinha muitos mais para você subir, e aí você estava, e por causa de alienação ou de manipulação ou de alguma coisa, ao invés da sua geração subir, desceu e vai descer, aí vai ter que começar tudo de novo. E aí é uma perda de tempo, de uma sociedade melhor, que podia ser melhor. Não perfeita, porque não tem perfeito, mas melhor, sabe? Vai ter que... Eu vejo que houve uma... É como se a gente estivesse voltando num tempo, numa época que não era legal, que não tinha direito, que não tinha... E aí tem que começar tudo de novo, ao invés de continuar. E agora, você tem razão, agora a tecnologia, ela poderia propiciar muitas coisas, muitos avanços. Mas eu vejo que são as ferramentas muito boas na mão de pessoas inábeis. E nas outras gerações a gente tinha pessoas muito hábeis sem as ferramentas e sem a liberdade. E a gente conseguiu, a geração anterior, a minha, as outras, a gente conseguiu avançar. E aí você consegue avançar e quando vem a outra geração, que tem muitas facilidades, não avança, retrocede. É muito triste isso, eu acho muito triste. Olha, realmente, eu entendo essa sua visão assim do retrocesso, no geral. Mas eu não sei se eu concordo, sabe? Que a gente vai dar tantos passos para trás, que a gente vai chegar tanto no fundo do poço. Tem uma visão um pouquinho diferente. Eu acho sim que tem muitas coisas que a gente está retrocedendo. E os seus exemplos são muito pertinentes. Mas, de novo, pelo potencial que tem essa geração, eu não consigo não acreditar que a gente não vai usar esse potencial, entendeu? Porque eu acho sim que a gente pode ainda ir. Eu acho que tá em um período, principalmente do Brasil, que as coisas estão indo muito mais para frente, aquela questão daquele mar de informações, de você ter que processar, de você ter que se adaptar a uma vida muito mais rápida, com um ritmo muito mais rápido, as coisas acontecem muito mais assim. Então acho sim que está tendo uma adaptação, mas essa geração, ela já está passando por essa adaptação há algum tempo. E assim, eu tendo a crer, mesmo com algumas coisas falando que, por exemplo, a tecnologia vai continuar crescendo nessa exponencial assustadora e vai engolir todo mundo, eu acredito que não, sabe? Eu não acho que vai chegar nesse ponto. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma virada pouco a pouco, sabe? Porque para mim não faz sentido pegar e desperdiçar isso, e desperdiçar todo esse potencial, sabe? E eu acredito muito nisso porque ainda assim tá
tá difuso, tá espalhado, mas eu ainda acho que tenham iniciativas da minha geração que estão sendo muito interessantes, sabe? E que tem como reverter tudo isso. Então... Espero. Eu espero mesmo. Tem uma frase, tem um pregador que ele é bem interessante, um pastor, o pastor Caio Fábio. Ele fala assim, que a alegria de um profeta, principalmente quando ele profetiza coisas pesadas, a alegria dele é de que não aconteça o que ele profetizou. Que aí ele ao invés de um verdadeiro profeta, né? Ao invés dele ficar bravo porque não concretizou, ele fica feliz porque não veio aquilo que ele esperava. E se isso acontecer, eu também vou ficar muito feliz. Se acontecer, de não acontecer o que eu espero, da geração de vocês não descer os degraus todos para a escada, sabe? Sim. Mas é interessante, vamos esperar pelo melhor. Vamos esperar pelo melhor. Eu espero pelo melhor.